Continuando então na página 163. Mais tabelas. Os funcionários da quitanda Frutos da Terra buscaram mais informações sobre a época de colheita de algumas frutas, que pode variar de acordo com o clima. Pesquisando na internet, elaboraram a tabela. Então, olhem a tabela que eles fizeram, com as frutas uva e a goiaba. Colocaram o nome das frutas, os meses do ano, e depois de feita a pesquisa, eles colocaram um X, marcaram o mês, que é a época de colheita dessas frutas. Então, de acordo com essa tabela aqui, vocês irão responder as questões abaixo. Quais os meses da colheita da uva? Então, voltem lá na tabelinha e olhem qual foi os meses que foi colhida a uva. Segundo aqui, em dezembro, quais são as frutas que podem ser colhidas? Novamente, voltem lá na tabela para ver quais foram as frutas marcadas aí, no mês de dezembro. Quais dessas frutas pode ser colhida por um período mais longo? Qual das duas frutas, a uva ou a goiaba, pode ser colhida por um período mais longo? E quanto dura esse período? Que tempo que dura esse período dessa colheita, dessa fruta num período mais longo? Agora, aqui no número 6, vamos analisar um outro gráfico. A professora Laura levou os alunos ao zoológico. Quando voltaram, organizaram um gráfico. Então, eles foram para o zoológico com a professora e quando voltaram, eles tiveram a ideia de fazer um gráfico mostrando o tempo médio de vida dos animais, de alguns animais que eles viram lá no zoológico. Então, eles escolheram cinco animais, colocaram aí do lado, embaixo no gráfico, na horizontal, está a média de anos, né? Eles colocaram em números, e a marquinha verde está marcando quanto tempo, em média, vive cada animal. Então, observando esse gráfico, vamos também responder as questões abaixo. Quais desses animais vivem em média mais de 30 anos? Então, observem que o gráfico tem 0, 10 anos, 20, 30, 40, 50 e 60 anos. Eu quero saber quais desses animais vivem em média mais de 30 anos. Então, olha o animal e as anotações no gráfico para vocês poderem responder. Depois, quantos anos o avestruz vive, em média, a mais que o hipopótamo? Primeiro vocês vão lá e vejam quantos anos vive em média o avestruz. E quantos anos ele vive a mais que o hipopótamo. Então, já sabemos que ele vive a mais que o hipopótamo, mas eu quero saber quantos anos a mais ele vive do que o hipopótamo. O último pontinho aí. Quantos anos o avestruz vive em média a menos que o elefante? Então, o elefante vive mais tempo do que o avestruz, né? Então, eu quero saber quanto tempo a menos que o avestruz vive, em média, do que o elefante. Observe um gráfico também para estar respondendo.